Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula referente ao módulo 2, onde iremos trabalhar as estratégias de leitura para facilitar o entendimento em língua estrangeira. Mas antes disso, vamos dar uma revisada no módulo 1, onde falamos do objetivo do curso Inglês Instrumental. Bem como vocês têm acompanhado no material que foram selecionados, eles foram selecionados de forma para facilitar a compreensão dos estudantes através da leitura dos textos, dos vídeos e das atividades propostas em cada módulo. E na primeira semana, vimos que o objetivo das aulas é o quê? É auxiliar os alunos para fazer leituras em inglês relacionado aos assuntos acadêmicos, o famoso ESP, que é inglês para fins específicos, né? Que é English Specific Purpose, né, que é uma técnica voltada apenas para a leitura. No caso do curso do Sistema para a Internet, as leituras serão voltadas para a área de tecnologia, né, programação, internet, enfim, áreas afins, né? Em outros cursos, né, os acadêmicos, eles vão em busca dos textos relacionados a cada área, né, a cada assunto que norteia a sua vida acadêmica. Por isso, neste curso, não iremos contemplar habilidades como speaking, que é a fala, e nem o listening, que é a audição. As técnicas do ESP, de inglês específico, elas são voltadas apenas para a habilidade da leitura, reading, e é isso que vamos estudar a partir do módulo 2, né? A gente vai dar uma olhada em alguns gêneros textuais. Quando eu disse que vamos fazer uma revisão sobre o módulo 1, é isso, né? É falar que o inglês instrumental, ele é voltado para a leitura, para fins específicos, né? Voltados para o mundo acadêmico. Então, você, no módulo 2, também o material também ele é todo didático, né? De forma em que o aluno possa aprender através das leituras, né? Os vídeos foram selecionados de forma simples, né? Para acompanhar a disciplina. Vamos agora aqui prestar atenção nesses slides, onde a gente vai dar continuidade ao nosso módulo. Então, aqui, para a compreensão dos textos, vamos dar uma olhada aqui nos slides que estão na plataforma, no módulo 2, e vamos ver quais são os tipos de gêneros textuais. Gêneros textuais são tipos específicos de texto de qualquer natureza, literários ou não literários. São textos que circulam no mundo que têm uma função específica para um público específico e com características próprias. Além das características próprias, os gêneros textuais caracterizam-se por organização, estrutura gramatical, vocabulários específicos. Quando depararmos com alguns tipos de gêneros, já identificamos qual que é a mensagem que quer ser transmitida. Então, observe aqui a estrutura de uma carta, letter, né, que começa sempre com uma data, o nome da pessoa, o endereço, e aqui é o assunto que a gente está querendo passar, né? Aqui, esse outro gênero, só pela estrutura, pelo layout, já identificamos que é uma receita, né? Então, já pela fotografia, a gente já sabe que é uma receita de macarrão, né? Então, temos aqui alguns componentes que são utilizados somente em receita, como os ingredients, métodos, né? Os minutos que tem que ficar, né, no fogo, na panela, quando a pessoa vai ser servida. Aqui essa estrutura é de um poema, né? Como que nós identificamos através das estrofes. E assim a gente consegue já inferir a mensagem do texto. Esses dois textos aqui. Isso aqui é um anúncio, né? A gente sabe, né, através da estrutura que está anunciando, né, a venda de um notebook. Aqui, pela estrutura, a gente identifica que é um manual, né? Ou seja, esses são alguns
Gêneros textuais, existe outro gênero, mas através das estruturas a gente já identifica qual que é a mensagem que o texto quer passar, que já facilita a interpretação. Como a gente está falando de técnicas, então tudo que nós pudermos absorver, toda a informação que nós pudermos retirar do texto, né, identificarmos, né, o que ele quer transmitir, já ajuda na nossa compreensão. E aqui, quais são as estratégias de leituras? As estratégias de leituras conhecidas no inglês instrumental são essa, skim e scan. O que é skim? Skim, essa técnica, consiste em fazer uma leitura rápida, sem parar os olhos, absorvendo as palavras-chave, o layout, o título, com o objetivo de captar a ideia geral do texto, ou seja, o tema principal. E identificando qual gênero o texto pertence, a gente já consegue inferir qual que é o assunto. Por isso, é importante a gente fazer essa leitura rápida, não ficar lendo parágrafo por parágrafo, tentando adivinhar, né, não tentar traduzir ao pé da letra, porque às vezes não vai fazer sentido. Então, nós fazemos o skim, que é uma leitura rápida, onde a gente vai pegar toda essa maior número de informação que o texto pode nos passar apenas nessa leitura. Depois, sim, aí a gente vem para uma leitura mais completa, que é o scan, como o próprio nome diz, né, vem da palavra escanear. A gente vai fazer um escaneamento do texto, né, que é nessa hora que a leitura é mais detalhada, né? A gente vai fazer várias vezes até assimilar o maior número de informações possíveis para a compreensão do texto. Então, essas duas técnicas, skim e scan, ela é essencial para fazermos as leituras em uma língua estrangeira, no nosso caso, a língua inglesa. Outra coisa que nós temos que prestar atenção ao fazer uma leitura em inglês, de um texto em inglês, são nas palavras, né, cognatas e falsos cognatos. Na maioria dos textos, nós temos muitas palavras cognatas. Os falsos cognatos nem tanto são usados, né, mas nós temos que ter conhecimento para não interpretarmos errados. O que são isso? Cognatos e falsos cognatos. Cognatos são palavras cuja grafia e significado são idênticas, parecida, muito parecida, né, que aproxima ao nosso idioma da língua portuguesa. Exemplo, aqui é o de algumas palavras cognatas, né, que a escrita é parecida e o seu significado também. Banana, idea, important, comedy, mild. E o que são, então, o que vem a ser falsos cognatos? São palavras semelhantes na grafia, mas não possuem o mesmo sentido, como a língua portuguesa. Às vezes a gente vai ler e vai achar que a tradução é igual uma palavra do nosso idioma, mas o seu significado é completamente diferente. Então, nós temos que estar atento a essas palavras também, né? Por exemplo, actually, come, notebook, parents, content, lunch, physician. Então, essas palavras aqui, se formos compararmos ao nosso idioma, a gente tem uma outra tradução, né? Então, faz parte também da estratégia de leitura, observarmos os cognatos e os falsos cognatos, né? Os cognatos, ele vai facilitar bastante a compreensão de um texto por, né, estar parecido ao nosso idioma, ser palavras parecidas e o significado também. A inferência. A inferência é concluir pelo raciocínio a partir de fatos, indícios, deduzir entre